Afinal de contas, o ponta voltar para marcar o lateral tá errado? Será que os atacantes hoje em dia não precisam participar do momento defensivo? Ou será que precisam? Fala galera, Bruno Tati na área para mais um vídeo e hoje para falar sobre a polêmica que está dominando essa semana os noticiários esportivos, que é em relação àquele trechinho que teve do treinamento do Tite na seleção brasileira, em que ele elogiou um momento em que o Vinícius Júnior subiu para pressionar, ou seja, em que o Vinícius Júnior participou do momento defensivo da equipe. Obviamente começou a surgir uma série de polêmicas em cima desse assunto, uma série de críticas nas redes sociais em relação ao Tite, em relação ao Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior não tem nada que marcar, que não tem que marcar lateral, que não tem que pressionar, o Vinícius Júnior tem que jogar com a bola, tem que dar lambreta, tem que dar chapéu, tem que dar caneta, tem que fazer gol, parará e tudo mais. E uma das questões que foi levantada nessa polêmica foi aquele jogo do Brasil contra o Chile, em que o Brasil ganhou por 1-0, mas fez uma partida muito ruim e que o Vinícius ficou muito estigmatizado por ter jogado aquele jogo só para marcar o lateral. Mas tem algumas questões em relação àquele jogo que a gente não pode esquecer para poder fazer uma análise um pouco mais profunda sobre esse assunto. A primeira coisa é que aquele jogo foi talvez o pior jogo da seleção brasileira nos últimos anos com o Tite. Foi muito provavelmente a pior partida da seleção brasileira dentro das eliminatórias. Foi um jogo em que a seleção teve apenas 39% da posse da bola, ou seja, passou 61% do tempo se defendendo. O Vinícius Júnior jogou aquele jogo os primeiros 45 minutos. E uma das funções do Vinícius Júnior naquele jogo era ajudar a proteger o corredor esquerdo por conta das subidas do ala direito do Chile, o Isla. E é claro que se o time teve menos bola, se o time jogou mal, grande parte do tempo o Vinícius Júnior iria passar dentro do seu setor de defesa. Além disso, Neymar e também o Gabigol foram também titulares naquele jogo. E eles já são dois jogadores que já não cumprem tantas funções defensivas assim. Então você ter um terceiro jogador que não fosse cumprir essas funções defensivas ia prejudicar muito o sistema defensivo da seleção brasileira naquele momento. É só a gente fazer um paralelo aí com o que tem sido o PSG hoje do trio Neymar, Mbappé e Messi e pegar para ver, por exemplo, a última desclassificação na Champions League. Foi muito nítido, muito claro que quando joga esse trio junto, o PSG passa apertos defensivamente, porque esses três jogadores eles não participam tanto assim do momento defensivo, seja para baixar, para marcar lá atrás, seja para fazer uma pressão mais alta. E inclusive muita gente da imprensa e também nas redes sociais criticaram demais o PSG, justamente falando que é um time desequilibrado, que é um time que não marca, parará e tudo mais. E por que na seleção brasileira seria diferente? A verdade é que o futebol atual não permite que você se defenda só com 7, 8 jogadores. É preciso que todo mundo participe minimamente do momento defensivo. Todos atacam e todos defendem. É uma unidade. O time precisa funcionar como uma unidade. E não necessariamente os atacantes, para participar do momento defensivo, eles precisam voltar para marcar o lateral. Hoje em dia é muito comum a gente ver times que fazem essa pressão mais alta. Inclusive o próprio vídeo do Tite em que ele elogia o Vinícius Júnior foi um elogio em relação à subida de pressão do Vinícius, e não no momento em que ele voltou para marcar um lateral. Cada vez mais subir a pressão, atrapalhar a saída de bola do adversário e muitas vezes conseguir recuperar a posse da bola lá dentro do campo do adversário são jogadas que conseguem gerar uma grande possibilidade de gol, porque você pega o seu adversário desprevenido, despreparado, sem estar com um sistema defensivo bem postado. Aliás, aproveitando que a gente já falou da eliminação do PSG na Champions League para o próprio Real Madrid do Vinícius Júnior, a gente vai lembrar aqui que essas subidas de pressão foram fundamentais para alguns dos gols marcados pelo Real Madrid, que deram a classificação para o time de Madrid. E o próprio Vinícius Júnior foi importante dessas subidas de pressão do Real Madrid para fazer com que o time conseguisse recuperar a bola no campo de ataque. Inclusive, se a gente pegar aqui alguns números da atual temporada do Vinícius Júnior com o Carlo Ancelotti, e muita gente tem elogiado bastante a temporada do Vinícius, falando que ele é um dos melhores jogadores do mundo nessa atual temporada, que o Ancelotti está conseguindo potencializar esse garoto. E repara que se a gente pegar aqui as ações defensivas, ou seja, desarmes, interceptações, faltas cometidas, se a gente pegar o mapa da onde essas ações foram feitas pelo Vinícius nessa atual temporada, a gente vai ver que a maioria delas
foi feita no terço de defesa. Então repara que mesmo na melhor temporada da carreira do Vinícius Júnior até aqui, ele participa sim do momento defensivo lá no Real Madrid do Ancelotti. Então por que na seleção brasileira ele não pode participar também? Goste você ou não, o futebol ele está evoluindo, o futebol ele está mudando e esse tipo de coisa vai estar cada vez mais presente dentro dos jogos de futebol que a gente assistiu por aí. Para vocês terem uma ideia, o nível de detalhe dessas subidas de pressão, por exemplo, dos atacantes, já está tamanho que hoje em dia a forma com que você corre para pressionar, ela depende, ela varia de acordo com o seu objetivo, de acordo com a estratégia que o treinador propõe para aquele jogo. Por exemplo, se o teu objetivo é induzir o teu adversário a sair jogando pelos corredores externos, ou seja, sair jogando por fora, a forma que o atacante corre, ela tem que ser buscando fechar as linhas de passe por dentro para induzir o adversário para um dos corredores. Ou pode ser que o objetivo é você não permitir que o teu adversário saia por fora e deixar o corredor central livre para o zagueiro conduzir, como fez, por exemplo, o Palmeiras na final do Mundial contra o Chelsea, quando encaixou individualmente em várias peças e deixava o Thiago Silva livre para poder fazer a condução dentro do corredor central. Enfim, há uma diversidade gigante de possibilidades em relação a essas subidas de pressão que os atacantes precisam estar cientes, precisam treinar e precisam fazer bem para poder ajudar os seus times a vencer jogos. Então é fundamental que, independente da posição e da função que você faz no campo, seja goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia, atacante, ponta, não importa, você precisa ter funções defensivas definidas dentro do jogo. Seja voltar para marcar um lateral, seja subir para pressionar o teu adversário, induzindo o zagueiro a jogar por fora, ou ter um gatilho de pressão em cima de um zagueiro que tem dificuldade para sair jogando. Enfim, os atacantes eles precisam estar cientes do que fazer quando eles não têm a bola. Afinal de contas, eles passam mais de 90% do jogo sem encostar na bola, sem ter a bola nos pés. As melhores equipes do mundo hoje, os melhores treinadores, utilizam muitos atacantes para poder fazer essas marcações mais altas. É só a gente pegar o Liverpool do Jürgen Klopp, como é que fazem a marcação, o Mané, o Salah, o próprio Firmino, o Diogo Jota. O Guardiola também é a mesma coisa, coloca lá o Gabriel Jesus, o De Bruyne, o Phil Foden, o Mahrez, todo mundo para pressionar alto. O Flamengo do Jorge Jesus, que foi o cara que veio aqui e, entre aspas, revolucionou o futebol brasileiro e trouxe uma série de novidades, todo mundo adorava ver aquele Flamengo jogando. Tinha uma pressão alta, uma marcação alta muito eficiente. E quem fazia essa pressão alta? Era o Bruno Henrique, era o Gabigol, era o Arrascaeta, era o Everton Ribeiro. Então eles também tinham esse papel fundamental sem a bola para fazer aquele time ser tão brilhante e ser tão gostoso de ver aqueles times jogarem. Então, no fim das contas, Vinícius, faça a sua pressão alta do jeito que você tem que fazer, continue cumprindo as suas funções de acordo com o que o Tite está pedindo, de acordo com o que o Ancelotti está pedindo, porque você só vai evoluir enquanto jogador e você vai melhorar cada vez mais o seu futebol também no momento sem a bola.